Durante décadas, o governo mais poderoso do planeta investigou silenciosamente objetos misteriosos vistos por pilotos militares, astronautas e sistemas de radar avançados. Agora, imagine que parte desses documentos foi finalmente revelada ao público. Vídeos gravados por caças militares, relatórios de testemunhas treinadas, objetos que apareciam e desapareciam dos radares, luzes estranhas observadas durante missões espaciais. E o detalhe mais intrigante: alguns desses casos continuam oficialmente sem explicação. Mas, afinal, o governo dos Estados Unidos realmente encontrou algo extraordinário? Ou estamos diante de uma sequência de erros, ilusões e coincidências? Hoje, você vai conhecer 7 dos casos mais misteriosos já registrados nos arquivos oficiais sobre fenômenos aéreos não identificados. Durante décadas, a palavra OVNI carregou um enorme estigma. Quando alguém falava sobre discos voadores, a maioria das pessoas pensava imediatamente em teorias da conspiração. Mas algo curioso aconteceu. As autoridades americanas começaram a abandonar oficialmente o termo OVNI. Em seu lugar, surgiu uma nova sigla: UAP, Fenômeno Anômalo Não Identificado. A mudança parece simples, mas tinha um objetivo: transformar um tema associado à ficção científica em uma questão de segurança nacional. De repente, o foco deixou de ser alienígenas e passou a ser: o que exatamente está aparecendo perto de instalações militares? Mas os Estados Unidos investigam relatos de objetos estranhos há mais de 70 anos. Nos anos 1950, surgiu um programa chamado Project Blue Book. Seu objetivo era analisar ocorrências registradas por pilotos, militares e civis. Ao longo de quase 2 décadas, milhares de casos foram examinados. A maioria recebeu explicações simples: balões meteorológicos, fenômenos atmosféricos, erros de observação. Mas alguns permaneceram sem solução definitiva. E foram justamente esses casos sem resposta que alimentaram décadas de curiosidade. Tudo mudou em 2017. Uma reportagem revelou a existência de investigações modernas realizadas pelo Pentágono. Mas não foram os documentos que chamaram a atenção, foram os vídeos. Imagens captadas por sensores militares mostravam objetos realizando movimentos incomuns. Um deles ficou conhecido como Gimbal, outro como Go Fast, e outro recebeu o apelido de FLIR 1. Milhares de pessoas analisaram as gravações quadro a quadro. Alguns acreditavam estar diante de tecnologia desconhecida. Outros defendiam que tudo podia ser explicado por limitações dos sensores. O mais impressionante: o próprio governo confirmou a autenticidade das gravações, mas não confirmou o que aparecia nelas. Talvez o aspecto mais intrigante não sejam os vídeos, mas quem estava observando os objetos. Em muitos relatos aparecem pilotos experientes, profissionais treinados para identificar aeronaves, pessoas acostumadas a analisar velocidade, altitude e direção. Alguns afirmaram ter visto objetos acelerando rapidamente. Outros relataram mudanças bruscas de trajetória. E alguns disseram que os alvos pareciam não emitir sinais visíveis de propulsão. Isso significa tecnologia extraterrestre? Não. Mas mostra por que determinados episódios continuam sendo estudados. As curiosidades não ficam apenas na atmosfera terrestre. Ao longo dos anos, surgiram registros relacionados a missões espaciais. Astronautas relataram luzes estranhas. Objetos luminosos apareceram em fotografias. Imagens das missões Apollo geraram debates que continuam até hoje. Especialistas apontam explicações possíveis: reflexos, partículas, defeitos ópticos, fenômenos causados pela iluminação. Mas algumas imagens continuam despertando interesse mesmo décadas depois, principalmente porque foram captadas durante alguns dos momentos mais importantes da exploração espacial. O detalhe mais fascinante de toda essa história não é a existência dos documentos,
é a existência das dúvidas. Mesmo após análises técnicas, mesmo após revisões de especialistas, mesmo após investigações militares, existem episódios classificados como inconclusivos. Isso não significa alienígenas. Significa apenas que as informações disponíveis não permitiram uma conclusão definitiva. E talvez seja exatamente isso que torna esses casos tão interessantes. Porque a ciência avança justamente tentando responder perguntas que ainda não possuem resposta. Quando as pessoas ouvem falar em arquivos secretos, a imaginação dispara. Mas existe outra possibilidade. E se parte desses registros envolver tecnologias experimentais, drones extremamente avançados, sistemas de vigilância desconhecidos, projetos militares que jamais foram divulgados? Ao longo da história, diversas aeronaves consideradas impossíveis acabaram sendo reveladas anos depois. Talvez alguns mistérios tenham explicações simples. Talvez outros escondam tecnologias ainda não conhecidas pelo público. Depois de décadas de silêncio, o tema voltou ao centro das atenções. Mas existe algo curioso em toda essa história. Quanto mais documentos aparecem, mais perguntas surgem. Até hoje, ninguém apresentou uma prova definitiva de visitantes extraterrestres. Mas também existem ocorrências que continuam desafiando explicações fáceis. E talvez esse seja o verdadeiro mistério. Não o que sabemos, mas tudo aquilo que ainda não conseguimos explicar. E você? Acredita que esses arquivos escondem algo extraordinário? Ou tudo tem uma explicação perfeitamente racional?